Oi, gente, tô gravando este vídeo para falar um pouco mais sobre mim. Às vezes eu coloco alguns posts falando um pouco de mim, mas eu falei, quer saber? Eu vou perder essa vergonha e vou colocar aqui para vocês conhecerem mais sobre mim, o meu trabalho, como surgiu Pétalas do Universo, como que eu entrei neste mundo de baralho cigano, tarô e tudo mais. Para isso eu vou voltar no tempo, eu vou tentar ser o mais breve possível. Desde pequena, eu sempre gostei muito de assuntos esotéricos, sempre gostei, sabe, dessas coisas assim, ocultas, sempre me fascinei. Apesar de morrer de medo, eu morria de medo de tudo isso. Mas a vida foi passando até que eu fui entendendo que eu tinha uma mediunidade aflorada. Lembrando que mediunidade não é superpoder, de forma alguma. Todos nós temos, todos nós somos canais. Nós estamos, né? Mediunidade vem da palavra médium, meio, entre os dois planos. E eu fui entendendo que alguns fenômenos que eu passava eram o quê? Eram consequências de uma mediunidade aflorada e desequilibrada. E nisso o tempo foi passando, tudo mais, aí eu fui me abrindo para conhecimento, fui achando aquilo tudo muito interessante. Como que foi essa abertura? Eu comecei conhecendo o espiritismo, um pouquinho da Umbanda, e aí eu fui entendendo esses assuntos e tudo mais, fui me entendendo, ok. Fiz faculdade, tudo isso na mesma época. Fiz faculdade, eu me formei em comunicação social, em rádio e televisão, apesar de nunca ter trabalhado profissionalmente na área. Quer dizer, uma empresa, assim, tudo certinho, fechado, sabe? Eu sempre trabalhei em coisas independentes, curta-metragem, esse tipo de trabalho, independente, né? O audiovisual independente. Gosto muito, acho essa área super legal, mas eu vi que aquilo não é o que eu quero para mim, não tem a ver com a minha essência. Tenho vontade ainda de fazer algumas coisas na área do audiovisual, claro, eu acho super legal, adoro. Inclusive tenho projetos e tudo mais, mas não é o que eu vejo como pra mim, sabe? Que é a minha cara, a minha profissão e tudo mais. Ok. E daí eu comecei a estudar assuntos espiritualistas, me encantando demais. E eu vi que eu tinha uma coisa muito forte por ajudar pessoas, de querer ajudar as pessoas através dos meus conselhos, através do que eu sentia e assim por diante. Até que eu comecei a considerar a possibilidade de entrar nesta área da espiritualidade, da terapia alternativa como profissional, mas para isso eu teria que estudar, ter técnica. Por quê? Porque uma coisa é a nossa mediunidade, a nossa sensitividade, outra coisa é quando nós utilizamos técnicas para alinhar isso e técnicas, estudos comprovados assim dentro do mundo holístico e tudo mais, para ajudar as pessoas. Então eu comecei a estudar. Mas antes de eu ter esse start, em 2017, eu já estava nessa minha busca interior, né? O despertar, que as pessoas chamam, crise existencial, alguns anos atrás. E aí, quando chegou em 2017, uma amiga colocou o curso de baralho cigano. Eu senti uma coisa, um chamado. Falei, gente, eu olhei assim, eu falei, eu vou para esse curso, não sei o que, que vai ser. A cigana me chamou. E fui pro curso de baralho cigano, eu adorei. Parecia que eu tinha assim, não sei, tava em casa. Adorei o curso, fiquei fascinada, e aí eu comecei, comprei meu baralho. Eu ficava assim fascinada, gente. Eu falava, meu Deus, eu amo isso. Ai, que delícia, né? E daí eu comecei a ler para as pessoas próximas, amigos, familiares, tudo mais. E eu fui considerando ler profissionalmente, mas demorou um pouquinho, porque, né, nós temos muitas crenças limitantes acerca disso. Ainda tem uma visão de que é um trabalho de doação, de cartomante, de tarólogo, enfim, cada um respeita a forma de trabalhar de cada um. Então eu não via como algo que pudesse ser remunerado no começo. Até que com o tempo eu fui maturando os meus pensamentos, a minha forma de ver. Mas antes disso, esqueci de falar uma coisa. O Pétalas do Universo, eu já tinha uma cara, era um blog que eu escrevia textos, psicografados, né? O que é a psicografia? Que é quando o espírito fala, ou através, né, através da escrita, enfim. Eu colocava textos às vezes, já tinha esse projeto num blog.
E a minha intenção sempre era ajudar pessoas através da minha escrita. Os espíritos falavam comigo, os guias, tudo mais, e aí eu escrevia e eu ficava, tá, o que eu faço com isso? Aí comecei a colocar num blog, até que eu comecei a ter essa vontade de ajudar mais pessoas através da escrita e assim por diante. Aí uma amiga minha me convidou para participar de uma antologia dela, para escrever um conto, não tem nada a ver com o mundo espiritual, nada disso, do energético e tal. E aí eu falei, nossa, eu quero muito escrever, eu tenho muita vontade de escrever. E aí eu escrevi o conto, foi uma experiência maravilhosa. Isso foi em 2017. As coisas já estavam se alinhando, foi alguns anos antes eu tendo esse despertar, essa coisa da mediunidade já mais, sabe, encontrando rumo. E daí eu fiz esse conto do mais, aí quando foi no final do ano eu fiz o curso de baralho cigano. Aí quando eu fiz o curso de baralho cigano é como se eu falasse, gente, acho que eu achei aqui uma ferramenta para ajudar mais pessoas também, né? Não só através de escrever. E aí eu comecei a ter ideia de criar um Instagram, alguma página para poder me comunicar com as pessoas. Mas até então eu não via isso como algo profissional. Eu não via como algo profissional. E aí o tempo foi passando e a minha necessidade de estudar, muita vontade de estudar cada vez mais. Então aí eu fui entrando no mundo da Wicca, da bruxaria natural, lendo livros, continuo nessa busca. Fiz cursos de tarô, dos anjos, fiz cursos de numerologia, angelologia, que é o estudo dos anjos, estou fazendo outros cursos e assim por diante, e não para. E foi formando a minha cara profissional. Em 2019 foi quando eu comecei profissionalmente com o baralho cigano. Tarô entrou depois, que eu fui colocando o tarô na caminhada profissional e tudo mais, e as coisas vão acontecendo, né? Quando a gente se abre para a vida e para aquilo que a gente quer, tudo flui, tudo vai fluindo. E assim que foi surgindo as coisas. Hoje, eu estou muito apegada às técnicas para o meu trabalho, então eu utilizo as coisas que eu estudo, que eu leio, dos cursos que eu faço. É óbvio que a minha intuição tá ali, mas não é o ponto principal do meu trabalho. Eu não uso a minha mediunidade, novamente, nada contra quem utiliza, mas eu não uso a minha mediunidade como o meu trabalho, não vejo como o meu trabalho principal. Eu gosto de ter técnicas, de ter estudos, então eu entrei no caminho dos estudos dos anjos. E eu me apaixonei, porque a gente vai pelo caminho da cabala espanhola, com base no judaísmo, sabe? E aí a gente vai entrando em outros mundos, assim. E assim, e é uma mistura, gente. Minha mistura que eu bebo um pouco de cada fonte, misturo dentro de um caldeirão. E o que eu aplico na minha vida, eu reverto nos meus atendimentos, com os meus estudos. Novamente, a importância das técnicas. Que as técnicas é que me fazem hoje encarar a minha profissão como algo profissional mesmo. Isso é o meu relato pessoal. Então essa sou eu. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar, pode me mandar sobre a minha trajetória. Claro que aqui eu foquei mais na minha vida profissional, como que eu entrei nesse mundo holístico, nesse mundo do tarô, porque quando a gente fala tarô, baralho cigano, muita gente pensa já numa mulher vestida de cigano, com uma rosa na cabeça. Eu acho lindo, mas não é o meu estilo, não é o meu estilo. Mesma coisa, né, eu sou wiccana, pratico Wicca, estudo Wicca, sou uma bruxa, mas eu não fico com chapéu de bruxa, nem fico com preto e um crucifixo, nada disso, porque não é o meu estilo. Eu sou muito, como é que fala? Sou muito eu mesma, sabe? Mas tem outros profissionais que gostam de entrar, não no personagem, mas eles se sentem bem em se apresentar daquela forma. Não é o meu estilo. Então, às vezes, algumas pessoas, assim como eu não propago essa coisa de previsão do futuro, de isso vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque eu não acredito muito que as coisas funcionam dessa forma. Acredito que as coisas funcionam com o seu livre-arbítrio, com o que você está fazendo no seu presente e como eu posso te orientar para isso. Há tendências? Sim. Não vou mentir, tem tendência sim. Muitas vezes pode acontecer de eu ver algumas coisas
mas eu não faço que isso determine o meu modelo de trabalho. É algo natural. É algo que, por exemplo, se eu tenho uma vidência, ou se eu escuto um espírito durante uma sessão, isso não está atrelado à sessão. Isso é natural, isso pode acontecer comigo a qualquer momento agora. Enfim, qualquer momento isso pode acontecer. É isso. Eu sempre acabo falando demais, eu nunca sei se é isso que eu ia falar. Não fiz um roteiro. Tentei pensar em falar um pouco mais de mim para vocês conhecerem, para verem minha cara. Um excelente março para todos nós. Que mais pessoas possam se vacinar. E é isso. Um abraço.